O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Salve, salve! Muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, programa de número 233 do nosso encontro semanal em podcast para tratar do cinema brasileiro. E eu, Paulo Júnior, hoje converso com Guto Parente, diretor de Estranho Caminho, filme que chegou aos cinemas na virada do mês, no dia 1º, e também está crescendo, está chegando a mais cidades neste 8 de agosto. O longa foi premiado como melhor roteiro e também melhor ator coadjuvante para o Carlos Francisco no Festival do Rio. Foi também o melhor filme da Mostra Autorias, lá na Mostra de Tiradentes, e passou com prêmios pelo Festival de Tribeca. Estranho Caminho é um drama fantástico que acompanha o David, um jovem cineasta que foi visitar a cidade natal dele, Fortaleza, e acaba surpreendido pelo rápido avanço da pandemia. É o início ali, o primeiro lockdown causado pela Covid. Aí ele se vê obrigado a procurar o pai, o Geraldo, um cara bem peculiar e um cara que o filho não conversa há coisa de mais de 10 anos. E depois desse reencontro entre eles, coisas estranhas vão começar a acontecer. O protagonismo é do Lucas Limeira, de Cabeça de Negro, e o pai é vivido pelo Carlos Francisco, de Bacurau, Marte 1 e tantos outros, uma dupla que realmente está muito bem na tela e que é um dos acertos, um dos pontos fortes aí do filme. Estranho Caminho foi rodado em Fortaleza, maio, junho de 2021, e é o 10º longa do Guto Parente, diretor que fez parte do coletivo Alumbramento, tem na sua filmografia grandes filmes como Estrada para Ítaca, O Clube dos Canibais, Codireção e Inferninho, entre outros. Eu comecei a conversa com o Guto falando um pouco dessa coisa de filme de pandemia. Confesso que em algum momento me peguei um pouco cansado dos filmes tratando de Covid, dessa coisa de máscara para lá e para cá, mas eu me peguei pensando por que eu gostei de Estranho Caminho, né? E aí acho que eu tenho duas hipóteses. Primeiro é que Estranho Caminho, ao contrário de tantos outros, não usa a pandemia como seu mote para uma distopia, para se apoiar ali num certo caos da saúde e sanitário e das instalações da cidade, coisa do tipo, como vários outros filmes fazem. E segundo, porque é um filme que dá um otimismo sobre o encontro, de alguma forma, da mesma forma que o David vai lá à casa do pai dele, nos dá vontade de passar uns dias na casa da família, de promover esses reencontros, né, de, às vezes, encurtar certas distâncias. Eu gostei demais de Estranho Caminho e eu comecei perguntando exatamente para o Guto essa coisa de trazer a pandemia para a sua história, um filme que foi rodado ali, né, no olho do furacão daquela coisa toda. Ele começa falando sobre isso e depois a gente segue um papo sobre Estranho Caminho. Vamos ouvir. Restaurantes, cinemas, mais estabelecimentos. E aí, pai, beleza? Espera. Agora fecha os olhos. É isso. A boca também. E você tá fazendo o que por aqui? Eu vim passar meu filme no festival, mas parece que não vai rolar mais, não. Não, tô dizendo aqui na minha casa. Será que não dava pra eu ficar aqui uns dias? Pai, você pode me arranjar uma toalha, por favor? Valeu. A pandemia ela é um disparador de uma situação, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que está a história do filme, que é um filme sobre um reencontro de pai e filho, mas que esse reencontro ele é circunscrito dentro desse contexto de início de pandemia, né? O filme ele acontece bem no começo ali, no primeiro lockdown, no momento em que todos nós estávamos completamente desnorteados e perdidos, sem entender onde é que a gente estava se metendo, né? Sem entender quanto tempo ia levar para a gente sair daquilo.
mas um momento em que eu acho que todo mundo acabou se deparando com uma proximidade muito grande com a morte, e seja por o risco de, né, algum familiar adoecer, o medo da morte, né, ou as eventuais perdas que nós tivemos, né. Então, a ideia do filme ela surge bem nesse momento, né. Eu estava vivendo um processo de luto ainda, eu havia perdido meu pai havia 2 anos, e acho que nesse momento eu senti um chamado muito forte para que eu me dedicasse a um trabalho que pensasse a nossa relação, que de alguma maneira me colocasse numa reconexão também com ele, né. E a história do filme ela espelha muito a própria situação em que a ideia do filme surgiu, né. Então eu acho que a pandemia ela tá ali como um condicionador, né, como um disparador de um encontro que não teria acontecido se fosse numa outra circunstância. O David ele não provavelmente ele não teria ido ao encontro do pai e vivido o que ele viveu com o pai, se não fosse a situação imposta pela pandemia, né. E ainda um pouquinho em cima disso, como que você avalia 3 anos depois das filmagens, o filme chegando ao cinema? Você acha que você falou muito bem, o filme não pretende dar conta daquilo que a gente viveu, só que ao mesmo tempo, nesses 3 anos, a gente assistiu muita coisa sobre isso, refletiu, viu, lidou com outras coisas também. Tem algo que fazer um filme tão no quente te trouxe nessa experiência de, por exemplo, você olhar e pensar, caramba, olha o que eu estava, olha onde estava a minha cabeça lá em maio, junho de 2021. Eu acho que durante o processo, a escrita do filme se deu ao longo de 2020, né? A partir de abril de 2020, trabalhei durante vários meses no roteiro, e as situações que eu ia vivendo ou identificando de pessoas próximas que viviam, ou né, dessa observação ali do dia a dia, iam nutrindo um pouco o roteiro. O filme ele acabou sendo filmado em junho, julho de 2021, logo depois da segunda onda, né, que foi um momento devastador que a gente viveu, um número de mortes altíssimos, um momento de muita tristeza, mas que estava também surgindo já a vacinação já estava começando a surgir uma luz no fim do túnel, né? E ao longo após as filmagens, né, ao longo do processo de montagem, eu acho que eu fui também entendendo ali algumas coisas que exatamente estavam no roteiro por conta do calor do momento, mas que eu precisava retrabalhar na montagem, né? Então a montagem do filme ela aconteceu ao longo de uns 20 meses, até a estreia do filme em junho de 2023. Um mês anterior à estreia, a gente ainda estava trabalhando na montagem do filme, e eu acho que a montagem do filme acabou reorganizando algumas ideias e algumas pontuações assim sobre a pandemia, deixando cada vez mais essa situação como esse pano de fundo, né? Tirando qualquer tipo de vontade ou tentação de elaboração discursiva sobre o que estava acontecendo, né? E eu acho que uma coisa também que foi muito importante, e é uma coisa que eu venho sentindo quando eu passo o filme, converso com as pessoas, né, essa possibilidade de viajar com o filme e participar de debates ao longo desse último ano, né, do lançamento em junho de 2023 para cá, eu venho percebendo também que as pessoas vão também se distanciando daquele momento e se permitindo também olhar para o momento a partir de uma outra perspectiva. Acho que
eu sinto que o filme vem ganhando também um caráter de uma documentação histórica de um momento que a gente viveu. Só que, acima disso, tem uma história de pai e filho que vem reverberando bastante nas pessoas. Os debates, as conversas que a gente tem sobre o filme normalmente vão muito para esse lugar do que cada um se identifica com o personagem nessa relação com o pai. Normalmente, as pessoas da minha idade ou de gerações mais novas que lidam com os pais de uma geração anterior, que eu acho que tinham uma ideia de uma masculinidade e de um papel que um pai tem que ter, né, que acabava impedindo que alguns canais de abertura, de troca de intimidade, de demonstração de afeto fossem mais possíveis, né? Então, acho que o filme acaba se tornando, partindo de uma experiência muito pessoal, para encontrar um lugar de universalidade nisso que é os nossos daddy issues, né? Que todos nós temos, principalmente, eu acho que nessa relação com esses pais dessa geração. E partindo de uma relação muito pessoal e muito quente, como você disse, né, vivendo um luto pessoalmente, como que foi desenhar a relação entre esse pai e esse filho, que ela é muito íntima e nos pega muito, porque além dos atores estarem muito bem, tem uma leveza ali nessa doçura e nessa dureza. Acho que é um encontro, né? O encontro propriamente dito, pai e filho que não se veem há muito tempo, e é um encontro que nos convence, né? Que é muito... tem um ruído ali dessa reaproximação, que esse ruído está muito vivo na tela, é muito convincente a ideia de que faz tempo que eles não se viam e que eles não tinham notícia um do outro. Como que você foi mediando esse pai, baseado na sua experiência pessoal e no convencimento dessa história, desse distanciamento, para nos cativar tanto? Eu acho que teve um trabalho de entender uma forma de lidar de construção de personagem, né? Desse pai que é rabugento e que está o tempo todo erguendo muros e fechando portas, né? E que o personagem do filho ele está ali a todo custo tentando encontrar uma fenda, tentando encontrar um espaço de entrada, mas o pai sempre muito muito fechado, né? Que é algo que é baseado bastante na minha relação com meu pai, mas que eu acho que ao fazer o filme eu tentei olhar para isso com alguma ternura também e tentando encontrar um lugar também engraçado de dois personagens que praticamente falam línguas diferentes e se encontram, né? Essa questão da incomunicabilidade, né, que eu acho que é a questão central da relação dos dois, porque eu acho que existem filmes de relações entre pai e filho que são sobre a ausência ou sobre o desamor. Eu acho que no caso do Estranho Caminho, não. O Estranho Caminho é muito sobre essa dificuldade mesmo de ser capaz de se comunicar, de se expressar e de expressar os sentimentos. E eu acho que olhar para isso a partir de uma perspectiva generosa, né, com o meu pai, com a nossa relação, tentando entender, num processo de entender que muitas vezes o amor que a gente tem uma ideia do que é o amor e a gente espera que as pessoas amem a gente da maneira, né, que se encaixe dentro dessa ideia. E muitas vezes as pessoas elas não são capazes, elas por vários motivos elas não conseguem amar a gente do jeito que a gente espera. E o filme é sobre isso, sobre entender esse amor, entender que esse amor ele vem do jeito que ele vem e olhar para isso também com generosidade e com senso de humor. Eu acho que tem uma coisa dos dois na construção dos diálogos dos personagens que tinha muito essa ideia mesmo do humor que brota do absurdo do diálogo, né? Eu acho que o filme ele tem uma boa parte que ele
a gente poderia chamar de uma certa uma comédia de absurdos, né? E eu acho que é muito sobre isso, sobre ser capaz de rir de nós mesmos quando a gente simplesmente não consegue se comunicar. Então, talvez essa leveza possível de entrar nessa relação que é conturbada, que tem suas dificuldades, né? Dentro desse momento também da pandemia, que foi um momento muito difícil, eu acho que torna a experiência do filme uma experiência mais sedutora ao espectador, mais envolvente, e talvez por isso você sinta, né, que o filme ele acaba se destacando de algumas outras propostas que tentaram que olharam para a pandemia a partir de um viés mais crítico, social, político, que eu acho também muito importante, mas que não foi a abordagem que eu fui levado a ter nesse filme. E o trabalho com os atores realmente é o que você falou, são 2 grandes atores, acho que esse talvez seja um dos principais méritos que eu vejo no meu trabalho como diretor, foi ter escolhido esses 2 atores. E a partir do momento que eles entraram no projeto, esses personagens que eu havia escrito, muito baseados na minha experiência, eles foram me largando também. E o Lucas foi se apropriando do David, e o Carlão foi se apropriando do Geraldo, e eles foram trazendo coisas também da vida deles, das relações que eles construíram, questões pessoais. E esses personagens eles foram ganhando uma complexidade por conta disso, né? São 2 atores muito, muito inteligentes e propositivos, né? Que têm uma inteligência de cena muito grande e que a gente pôde ter uma troca muito verdadeira, olho no olho, muita conversa. Tivemos um trabalho de preparação de elenco também que foi fundamental, que foi realizado com a Noa Bonoba, que também ela atua no filme, ela faz a personagem da delegada, e a gente teve algumas semanas na pré-produção em que a gente pôde ensaiar cenas, elaborar possibilidades, improvisar, e tudo isso eu fui trazendo para o roteiro. E eu acho que isso foi dando também essa naturalidade, eu acho, com que os atores estão em cena, da forma como eles falam, da forma como eles jogam um com o outro. Legal. E ainda em cima desses personagens, Guto, queria te ouvir um pouco sobre a fotografia, a forma com que o filme traz essas pessoas, sempre ali muito centralizados na tela, muito como se a gente tivesse de fato mergulhando no perfil dessas 2 pessoas. É interessante como não é um filme longo em duração de minutos, mas é um filme que nos dá a impressão de ter ficado muito tempo ali naquela casa, da gente conhecer muito eles dois, para um filme que não precisa ser tão longo para isso. E aí, né, acho que uma das coisas, a meu ver, que contribui para isso é esse cuidado para cada plano. Não que nos seus outros filmes não tivesse, claro que não estou querendo fazer uma comparação, mas me parece que me chamou muita atenção essa forma de pensar cada plano dentro dessa casa. Achei essa intimidade construída com muito esmero, assim, para além só de um olhar para dentro dessa casa que fosse mais naturalista ou mais geral. Teve um trabalho muito, muito interessante de pensamento mesmo, de decupagem, com a Linga Cássio, né, que é a diretora de fotografia do filme, que é uma grande diretora de fotografia, além de um artista visual sensacional, que está decolando a carreira dela, ela está numa residência na Suíça, teve uma exposição no Palais de Tokyo, na França, a carreira dela tá no auge. E ela tem um olhar que sempre eu admirei muito. A gente já tinha trabalhado juntos no outro longa meu, que é O Estranho Caso Ezequiel. E nesse filme, a ideia da fotografia era muito de
de construir essa proximidade, uma proximidade quase claustrofóbica mesmo, assim. É um filme muito de rosto, muitos planos médios e primeiros planos, e com a decupagem de muito plano e contraplano, porque a gente tinha uma ideia de que os dois personagens, eles quase nunca deveriam estar no mesmo enquadramento, né? São poucos os momentos do filme que você vê os dois enquadrados no mesmo plano. A gente optou por uma decupagem muito de plano e contraplano, sem referência, inclusive, para criar uma sensação de uma distância, de algo que, sabe, constantemente a gente está vendo os dois separados por um corte, digamos assim, né? E isso numa ideia que eu acho que ao final do filme as pessoas talvez elas não, depois que a gente tem uma virada no filme, né, no final, às vezes essa decupagem você pode não racionalizar sobre ela, mas eu acho que ela provoca uma sensação. E eu acho que o filme tem essa grande parte dele acontece nesse apartamento, que é um apartamento estranho, um apartamento misterioso, com esses dois personagens, né? E isso faz com que a gente consiga ter também, poder jogar com esse tempo, que era esse tempo também, um tempo um pouco mais arrastado, um pouco né, do que foi também essa experiência que a gente viveu na pandemia, né, que mudou a nossa relação com o tempo pelo período que a gente viveu. Então, a fotografia do filme e a decupagem ela foi muito pensada para tentar, quase como se fosse uma decupagem pandêmica. Como a gente consegue encontrar uma forma de filmar que seja específica e que fale também sobre esse momento, né? Então, acho que a construção visual do filme foi muito por aí também. E Couto, às vezes o Brasil também, por ser um país muito grande, a gente acaba caindo em alguns clichês de regionalismo, né? Mas, coincidentemente, a última entrevista aqui do programa foi sobre Grace, filme do Leonardo Moura Mateus, que também tem um personagem entre Ceará e Europa, e são alguns filmes, né, cearenses de Fortaleza que estão mostrando, uma geração mostrando um lugar para quem não é de lá, obviamente, e para que a gente, de certa forma, conheça também os lugares através dos filmes. Não é uma exclusividade de Fortaleza, claro, estou trazendo esse exemplo por conta do teu filme, mas eu queria saber se tem algo no Ceará ou em Fortaleza, alguma particularidade nesse êxodo, nessa volta para casa, nessa geração. Esse ano também a gente teve A Filha do Palhaço, o filme do Pedro. Se tem alguma coisa que você destacaria como particularidade desse lugar, o que te faz pensar uma certa particularidade do seu cinema e desse filme numa relação com a cidade que ele está habitando? Eu acho que tem dois pontos que tu toca que eu acho bem interessantes, né? Que é essa questão dessa mobilidade, da questão migratória do povo cearense e a questão do humor. Sobre essa questão que eu acho que alguns filmes eles acabam tratando sobre isso, sobre saídas e retornos, né? Eu acho que a geração dos meus pais, por exemplo, é uma geração em que a grande maioria dessa geração, ela veio do interior ou seus pais, né, vieram do interior, nasceram no interior e foram para Fortaleza. Na minha família, por exemplo, uma grande parte da minha família, tios e tias, nasceram em cidades do interior e foram para Fortaleza. Minha avó também. Então, a minha geração é uma geração em que você já tem uma maioria de pessoas já nascidas em Fortaleza, né? Que a relação que vai ter com o interior muitas vezes se dá por esse vínculo familiar e ancestral, né? E também uma característica que eu acho muito forte do povo cearense é realmente sair, desbravar outros lugares,
outras cidades, outros países, né? Todo canto que eu vou no mundo, eu encontro um cearense. Inclusive tem um filme que é um documentário que eu fiz em 2022 chamado Um Jockey Cearense na Coreia, que eu tive a oportunidade de ir para a Coreia do Sul para passar um filme no festival e descobri que o jockey que estava ganhando tudo na temporada era um cearense. É muito comum você ver isso, mas também uma coisa que é uma característica é que as raízes elas se mantêm muito forte. Muitas dessas pessoas que saem, elas voltam. E eu acho que essa saída ela permite também a gente se entender melhor e se perceber melhor, né? Porque você cria um distanciamento, né? O próprio Léo Moura Mateus é um exemplo, né, de um cearense que migrou. O Carinha Nunes é um cearense que migrou, né? Eu já morei fora em alguns lugares durante alguns períodos, mas sempre volto. Então acho que é um tema que parece fazer muito sentido assim com a nossa cultura. E o humor também é outra questão que eu acho que eu realmente acho que o cearense ele tem um traquejo com o humor, tem um senso de humor que se destaca, né? Não à toa a gente tem, né, Chico Anísio, tem Renato Aragão, tem Tom Cavalcante, quantos grandes humoristas cearenses, né? Tiririca, né? Quantos grandes humoristas cearenses. Só que eu acho que existem várias formas de fazer humor. Eu acho que existem vários caminhos possíveis. Eu acho que a gente tem uma tradição muito forte de um tipo de humor que, em muitos casos, tem um jogo que é um pouco autodepreciativo, né? Que é um lugar de rir de si mesmo, chamar atenção para isso nesse lugar. E também um lugar de humor que está muito focado nos trejeitos, no sotaque, né? Uma coisa que você ri do personagem. E eu acho que existe uma pesquisa também que eu vejo cada vez maior de um humor em que você ri com o personagem, que você constrói personagens que vivem situações que são engraçadas, né? O humor ele sai do indivíduo e vai para a situação e vai para um lugar também de uma sagacidade também, de uma resposta que é dada, de uma interpretação que é feita. É um lugar de humor que me interessa mais e que eu vejo nesses filmes que você citou, A Filha do Palhaço, eu vejo no Grace. E sem querer entrar no mérito, também acho que existe uma tradição de humor também que segue, né? Mas eu acho que me interessa mais esse humor feito por nós mesmos, sem que a gente esteja né, criando esse lugar estereotipado do que é o cearense, de como a gente fala, né? Isso me interessa menos. Mas eu vejo realmente eu acredito que pode ser que daqui a algum tempo a gente esteja falando sobre o novo humor cearense. Eu acho que a gente pode estar testemunhando agora o início de novas proposições de cinema que carregam a comédia e o humor, mas que buscam um outro lugar, um outro posicionamento. Inclusive, meu próximo filme, estou montando agora um filme que é uma comédia. O humor é uma coisa que me interessa muito. E será que tem algo aí também de uma relação com o próprio tempo que a gente está vivendo? Eu estava lendo os textos sobre Estranho Caminho, não vou me recordar agora, me ocorreu agora falar disso com a sua resposta, e alguém dizendo que a gente vive uma safra de filmes mais leves, filmes, né, citando o filme do André Novaes, O Dia que Eu Te Conheci também, falando de Estranho Caminho, no sentido, não que os filmes não tenham a força que eles podem ter para debates, né, tão sérios, mas no sentido de uma relação um pouco mais direta, mais generosa com o público, talvez. E aí, acho curioso você, né, completar dizendo que está tão interessado pela comédia e está montando seu próximo filme para, não sei, talvez um momento de tamanha efervescência política também
não nos dá vontade de puxar o papo para outras formas, né? Eu acho que eu concordo com essa análise do momento. Acho que a gente está entendendo outras formas de fazer um cinema que é também político, porque eu acho que todas essas escolhas partem disso. Acho que o filme do André, por exemplo, né, que é um filme sobre o nascimento de um amor, né, um filme super bonito. Eu sou muito fã do André, e eu acho que é um filme muito político, né, porque ele está colocando ali aquelas relações num lugar de uma construção empática que a gente tem com os personagens, né? E que são personagens que não são os personagens tradicionalmente retratados nas comédias românticas, por exemplo, né? São dois personagens negros que protagonizam, e que essa questão ela ela não é a questão racial, ela não é uma questão do discurso do filme, mas é uma questão que se impõe, porque o filme ele coloca ela num lugar de uma contação de história para falar sobre amor, para falar sobre duas pessoas, dois corpos que se encontram, que se apaixonam, né? E eu acho isso muito forte, muito político e muito bonito. Então, eu acho que talvez a gente esteja amadurecendo também esse lugar de caminhos mesmo, de discursivos e políticos, para um lugar de pensar histórias que toquem o espectador, que envolvam o espectador, e com isso exista também uma reflexão sobre as condições sociais do país, né, a condição política do país. Eu acho isso bem interessante. Legal. Guto, para a gente fechar, queria saber como anda a sua relação com a chegada dos filmes ao cinema, no que diz respeito a essa busca por público, esse nosso eterno entrave da distribuição, do acesso, porque você é um realizador muito produtivo e, ao mesmo tempo, às vezes, mal dá tempo de vivenciar uma carreira mais longa do filme na telona. Também acho, né, também queria saber quanto que isso te afeta hoje, quanto que você, de repente, já topa também que o filme vai ser muito visto depois no streaming, vai ter uma carreira longa, é uma construção de uma carreira também que nem tudo precisa, né, que o público não se esgota agora nessas 2, 3, 4 semanas, enfim, enquanto o filme conseguir percorrer. Dentro dessa inquietação do realizador de querer que seu filme seja visto na telona e a dificuldade de levar a galera para o cinema, como que a tua reflexão sobre isso tá batendo agora para o Estranho Caminho? É sempre uma batalha, né? O momento do lançamento do filme, a gente fica tentando, é uma disputa de atenção muito grande, né, que a gente tem com filmes estrangeiros de orçamentos milionários, orçamentos de distribuição e de publicidade que dariam para fazer 10 Estranhos Caminhos ou mais, assim. Então, não existe um lugar de igualdade, né, para a gente chegar até o público. É uma luta de tentar encontrar esses espaços, de tentar convencer as pessoas a irem ao cinema. Acho que também depois da pandemia a gente vive um novo momento também do mercado, de modo geral, do circuito. As pessoas, eu sinto que existe uma dificuldade maior para sair, para ir ao cinema, porque, enfim, o streaming ele traz uma comodidade, de fato, né? Você está ali na sua casa e você tem muitas opções do que assistir, o que é ótimo, né? E eu acho que vai ser muito bom quando a gente for lançar no streaming, mas, ao mesmo tempo, essa experiência do cinema, de ir à sala de cinema, é uma experiência que eu acredito muito nela. E, obviamente, quando a gente trabalha no filme, a gente quer muito que o espectador veja nessas condições. Existe um pensamento de som construído, né, no surround do cinema, tem a proporção da tela. Então, assim, a vontade é de que se veja no cinema, mas é uma dificuldade.
é realmente muito difícil. A gente tenta e agora, por exemplo, que eu estou viajando bastante para fazer pré-estreias, sessões especiais, é tão valioso também poder conversar com as pessoas depois da sessão, poder ter esse contato, né? E eu escuto constantemente o quanto muitas pessoas sentem a diferença que é ver o filme no cinema. Ir ao cinema, para mim, é um ritual que a gente inventou enquanto sociedade, que é um ritual muito bonito de você ir para uma sala escura com pessoas desconhecidas e viver juntos uma experiência de ver uma obra e rir juntos e chorar, e quer dizer, as reações das pessoas na plateia, elas contagiam, né? Então você tem uma energia. Eu, inclusive, quando eu estou viajando com filme, a maioria das vezes eu acabo assistindo o filme, acabo vendo o filme, acho que já vi o filme mais de 700 vezes, não sei, porque eu acabo assistindo para poder sentir a energia da sessão, porque eu acredito muito nisso, assim, nessa energia que acontece do encontro, da presença, né? E é uma coisa que a gente tem que batalhar e lutar na nossa sociedade de um modo geral, que é para não deixar morrer um ritual que é tão bonito e tão especial. A vida do filme ela é muito mais longa do que esse momento do lançamento, né? Existe uma pressão muito grande nessas primeiras semanas, as pessoas irem, até porque são muitos filmes e a gente acaba disputando uma janela de exibição que é muito restrita, né? Você tem 80% das salas com um ou dois filmes sós, um ou dois filmes americanos grandes, blockbuster de sucesso, e o resto do espaço todo disputado entre todo o cinema internacional de arte e o cinema nacional. Estamos num momento lindo agora do cinema cearense, são 5 longas que estão sendo lançados agora, né? Eu acho que isso se eu não me engano, ao todo no ano vão ser 9 ou 10 longas, acho que isso é um recorde, muito especial esse momento. Só que é isso, um filme entra, o outro entra, e aí a gente vai encavalando e vai disputando esses mesmos horários, esses mesmos espaços, né? Então o público acaba tendo uma oportunidade menor de tempo para ver um filme no cinema. De qualquer maneira, depois o filme vai para o streaming, quem não conseguiu ver no cinema vai conseguir ver depois. E eu vejo filmes que eu fiz que foram lançados em 2018, né, 6 anos atrás, e que continuam reverberando muito, pessoas sempre vindo falar comigo, comentando, porque viram no streaming. Então é acreditar que os filmes, eu acho que os filmes, quando eles têm alguma força, eles vão durar, eles vão resistir ao tempo, e alguns filmes até melhoram com o tempo. Às vezes um filme leva 10 anos para ele chegar no seu ponto de perfeição, né? ou de relação máxima que ele pode ter com o espectador, né? Isso acontece muito. É isso. O importante é tentar continuar batalhando por esse espaço, né? Na esfera política também, eu acho que tem um caminho importante aí de definições de políticas que protejam o nosso cinema, que protejam a nossa arte, nossa cultura, que a gente não fique à mercê apenas da força do dinheiro, né? Guto, valeu demais pelo papo, obrigado pelo tempo aqui e boa jornada. Sigo acompanhando teus filmes. Muito feliz com o lançamento de Estranho Caminho e legal demais ver mais um trabalho seu chegando ao circuito. A gente se fala numa próxima. Valeu. Eu que te agradeço, cara. Valeu demais. Esse espaço é muito massa. Foi muito legal conversar aqui contigo. É isso. Gratidão. Tamo junto. Interessante. E essa tosse? Alergia. A mim? Que estranho caminho eu tive que percorrer para chegar até ti. Eu sempre quis usar essa frase no filme. Baderneiro, me tornei cavaleiro.
Tá começando o Festival de Gramado, ele vai de 8 a 17 de agosto. Vale a gente repassar aqui os títulos dos longas da Mostra Brasileira para ficar de olho que daqui a pouco pingam em outros festivais e também no circuito. Tem Passárgada, do Rio de Janeiro, da grande atriz Dira Paz, traz uma ornitóloga solitária aos seus 50 anos. Oeste Outra Vez, um filme goiano do Érico Rossi, que é o diretor do Comeback. O Clube das Mulheres de Negócios, é um filme de São Paulo, novo longa da Ana Mulaer. Como diz o título, ela acompanha ali um clube de campo frequentado por poderosas mulheres. Filhos do Mangue, filme do Rio Grande do Norte, é o novo longa da Eliane Café. Se passa lá numa comunidade ribeirinha. O aguardado Estômago 2, sequência do clássico filme de Marcos Jorge, é uma produção paranaense. O Raimundo Nonato, agora 15 anos depois, é chefe dos chefes da prisão. Cidade Campo, filme paulista da Juliana Rojas, que estreou lá em Berlim, tem duas histórias que tratam de migração. E Barba Ensopada de Sangue, um esperado filme do Ali Muritiba, diante do espetacular romance do Daniel Galera. O protagonista Gabriel está ali na sua trama litorânea em busca de suas origens. Falamos dos realizadores do Ceará e nesse 8 de agosto está sendo lançado Mais Pesado é o Céu, novo filme do Petrus Cariri, que tem a Teresa. Depois de acolher uma criança abandonada, ela conhece Antônio e os dois começam uma jornada pelas estradas, acabam compartilhando um passado em comum, que são lembranças de uma cidade submersa no fundo de uma represa. Então é isso, Central Cine Brasil chega toda quinta no seu tocador de podcasts, uma produção da Central 3 no Instagram Central Cine Brasil. Até a semana que vem. Tchau.